Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico, coisas que você precisa saber, especial A Constituição o deterá. E por que esse título? Porque no dia que o Hitler tomou posse na Alemanha, o editorial de um jornal voltado à comunidade judaica escreveu o seguinte: acalmem-se. Sim, Hitler é um louco, mas não será tão ruim assim. Afinal de contas, somos uma democracia e temos uma Constituição. E essa Constituição irá deter Hitler. Bom, o final dessa história você já conhece e o programa de hoje é justamente para te ilustrar alguns paralelos entre judiciário e política. E como eu já venho ressaltando em diversos vídeos desse canal, o judiciário é um braço da política e vice-versa. Isso sem contar que o mesmo perfil socioeconômico que compõe o judiciário compõe a política. Ou seja, homens brancos, ricos, héteros, religiosos, casados e com filhos. Estamos falando essencialmente das mesmas pessoas ocupando poder em diferentes esferas. É por isso que não adianta você ter muita fé na Constituição, porque tanto ela quanto a nossa democracia não são capazes de se defenderem sozinhas. Ainda mais quando alguns setores, personalidades jurídicas e determinados ministros se posicionam de forma abertamente antidemocrática, para não dizer fascista. Exemplo, Bretas, o juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro. Aquele que é casado também com uma juíza, mora com ela e recebiam os dois auxílio moradia. Então, o cara vive postando fotos dele armado, praticando tiro, vive curtindo os posts do Bolsonaro nas redes sociais e já chegou inclusive a declarar que o principal livro que ele usa nas suas decisões é a Bíblia. Ou seja, Deus acima de todos. Só que nesse caso, ele que é Deus. Bretas não irá deter Bolsonaro. Exemplo, Sartori, o juiz da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é a Câmara que mais condena no Estado. E como o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior do mundo, estamos falando facilmente de uma das câmaras que mais condena no mundo. É por isso, inclusive, que o apelido dela é a 4ª Câmara de Gás. Sartori foi tanto o juiz que anulou o júri dos policiais do Carandiru, como o que autorizou a reintegração de Pinheirinho. Ambas são tragédias reconhecidas internacionalmente. Durante as eleições, ele atualizou a foto de perfil dele do Facebook com o slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Sartori não irá deter Bolsonaro. Exemplo, esposa do Sérgio Moro, que às vésperas das eleições dedicou seus dias a postar diversas montagens das manifestações do Ele Não, dizendo que não se trata de feministas contra fulano. Todo brasileiro tem o seu valor. Também postou montagens de crianças morrendo de fome com a foto do Nicolás Maduro do lado e com a legenda "Isso não está certo". E também fotos do impeachment da Dilma com a legenda "Isso não pode ter sido em vão". Sérgio Moro não irá deter Bolsonaro. Exemplo, Wilson Witzel, o ex-juiz e agora governador do Rio de Janeiro, apoiador e apoiado por Bolsonaro. Em 2010 ele já se viu no centro de uma polêmica que ficou conhecida como a Farra dos Juízes, que foi um evento que ele organizou em um resort de luxo na Bahia, com patrocínio de várias empresas, o que por si só já não pode. Empresa não pode bancar evento para juiz, por uma série de questões éticas previstas na lei. Mas até aí beleza, quem disse que a lei importa alguma coisa? O evento ocorreu e durante 4 dias os juízes tiveram palestras, oficinas de golfe e arco e flecha, shows, jantares e muito karaokê. Não feliz com esse evento, Wilson também foi polêmica quando deu uma palestra para juízes do trabalho, onde ele ensinava como acumular indevidamente R$4.000 de benefícios no salário. E é de fato bem simples. Ele ensina que basta você expulsar o juiz substituto para acumular uma gratificação chamada gratificação de acúmulo. Ou seja, todo mês ele pedia para o juiz substituto da vara dele se ausentar por 15 dias para ele receber a gratificação de acúmulo, já que ele estava, em tese, trabalhando por 2. Mas não basta evento privado para juízes, não basta ensinar como acumular mais salário fraudando o sistema, ele também aparece discursando ao lado daqueles 2 idiotas, enquanto eles quebravam a placa da Marielle Franco. Preciso te dizer mais alguma coisa. Wilson
jamais iria deter Bolsonaro. Exemplo, Thompson Flores, presidente do TRF4. Você provavelmente ouviu falar dele porque ele foi o desembargador que num domingo negou o habeas corpus do Lula. Mas ele já era famoso por outros motivos, sobretudo por ser neto do Carlos Thompson Flores, que foi nomeado ministro do STF em 69 pelo ditador Costa e Silva. Thompson Flores é amigo pessoal do general Mourão. Durante a campanha do Bolsonaro, ele chegou a se reunir com Mourão no clube militar para, segundo ele, debater sobre as pautas eleitorais. Mas depois o próprio Mourão viu que pegou muito mal ele ter falado isso e acabou se corrigindo, dizendo que na verdade ele foi lá para dar uma palestra sobre o poder judiciário. Thompson Flores não irá deter Bolsonaro. Exemplo, Ives Gandra Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que no dia seguinte que o filho do Bolsonaro disse que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF, ele achou por bem fazer uma visita pessoal para o Bolsonaro e saiu de lá sem sequer dizer para a imprensa do que se tratava. Fora isso, Ives Gandra Filho é da Opus Dei, mora em um mosteiro, fez voto de castidade, doa integralmente o seu salário para a igreja e é autor de 3 livros sobre a filosofia cristã por trás do Senhor dos Anéis. Portanto, fique à vontade para chamá-lo de Ives Gandalf. Ele foi também aquele cara que escreveu em um livro que o casamento entre homossexuais era como um homem casar com um cavalo e que as mulheres estavam destinadas aos trabalhos domésticos. Ives Gandalf, filho, não irá deter Bolsonaro. Enfim, até aqui com esses 6 exemplos, acho que começa a ficar claro para você o que eu estou querendo dizer. Política e judiciário, ó, você não entende a cabeça de um sem entender a cabeça do outro. Pois bem, agora some a tudo isso a total irresponsabilidade do presidente do ST Foda-se, o Dias Toffoli, ao dizer que prefere se referir à ditadura militar como o movimento de 64. A declaração não é só infeliz por si só, como ela veio no pior momento possível. Com o Bolsonaro defendendo abertamente que o único erro da ditadura foi não ter matado mais gente, que se tratou de um momento glorioso da história do Brasil, que o brilhante Ustra deveria ser um herói nacional, que tortura deveria ser institucionalizada e que ao se referir ao grupo Tortura Nunca Mais e à Comissão da Verdade, diz que quem procura osso é cachorro e por aí vai. Foi em meio a esse contexto político que o Toffoli achou por bem não só dizer que a ditadura foi na verdade um movimento, como também nomear para assessor no seu gabinete o general Fernando Azevedo, que por sua vez fez parte do grupo que formulou as propostas de campanha do Jair Bolsonaro. O general Azevedo foi uma indicação do general Vilas Boas, que é aquele que deu várias declarações polêmicas questionando a legitimidade do próximo governo e pressionando o STF para condenar o Lula. Enfim, ele tá sempre falando alguma merda, sempre aparece quando não é chamado e sempre opina sobre assuntos que nada tem a ver com o exército. O ponto é, a gente vive um trágico momento em que não é mais tabu nenhum defender a ditadura, a volta dos militares, intervenção militar, seja lá a merda que for. Então essa afirmação do Toffoli surfa meio que nessa onda de negação dos crimes da ditadura, que a nossa democracia até hoje não conseguiu desmontar. E não conseguiu desmontar primeiro, em grande parte por conta do próprio STF, que chancelou a lei da anistia, permitindo que todos os militares que mataram e torturaram durante o movimento de 64 fossem simplesmente perdoados. A anistia não passou de uma grande confraternização entre políticos, militares e elites econômicas que só esqueceram de convidar as vítimas de tortura e os familiares dos desaparecidos. O Brasil foi o único que deixou isso barato. Argentina, Bolívia, Chile, Guatemala, Peru, Uruguai, todos eles anularam esse tipo de pacto de anistia e condenaram desde militares até chefes de Estado. E segundo, que até hoje o STF jamais admitiu a sua decisiva participação na implementação da ditadura que o Brasil viveu. Não existe golpe sem a participação do judiciário. E o que Toffoli fez foi tentar emplacar um ponto de equilíbrio ali que simplesmente não existe no que se refere a uma interpretação ou a uma reinterpretação da ditadura. Portanto, o ST Foda-se, em especial Dias Toffoli e seu mais novo assessor, o general Azevedo, não irão deter Bolsonaro.
Tribunais, juízes, ministros, promotores, todo o judiciário e toda a estrutura do judiciário faz parte da crise e faz parte de tudo que as pessoas estão começando a compreender e questionar, que é o domínio de organizações hierárquicas e burocráticas que sobrevivem até hoje sem qualquer justificativa. Então pode tirar o seu cavalinho da chuva e remover todas as suas fichas da Constituição. Quando ela foi criada, tanto militares quanto elites políticas e econômicas conseguiram introduzir elementos nela que reduziram o impacto da democracia na questão dos privilégios e do establishment. A nossa Constituição foi esse acordo negociado entre lideranças que eram a favor da abertura democrática e a elite autoritária. O resultado foi esse pacto chamado Constituição, que criou sim uma estabilidade, mas às custas de um Estado que funciona para quem pagar mais. A Constituição acabou por preservar de propósito muitos desses bolsões autoritários, que fez de cara nascer um sistema já meio completamente viciado, porque a nossa instituição democrática de hoje foi projetada por um regime autoritário de ontem, que fez isso justamente para sair impune e com claras vantagens econômicas e políticas. Portanto, nem o judiciário e muito menos a Constituição irão deter Bolsonaro.